Boa tarde a todos. Que todos nós possamos estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, que sabemos que desde cedo aqui estão para nos ajudar, preparando o ambiente para que possamos receber tudo aquilo que precisamos. E precisamos muito, na verdade, cada um tem as suas necessidades. Então, nós pensamos muito, ficamos até um pouco preocupados, que o assunto não é brincadeira, porque vai dizer respeito a nós mesmos, que somos trabalhadores na vinha do Senhor, não é? E todos nós recebemos a oportunidade, recebemos a nossa ferramenta, a nossa charrua ou o arado, para cumprirmos os nossos deveres e o que prometemos, sabe-se lá, na espiritualidade. Então não é brincadeira. O trabalho existe, o mundo está aí, e a cada um de nós existe a oportunidade para que façamos a nossa parte. Nós temos, por mania, dizer a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do professor, é da escola, é de todo mundo. Mas será que nós pensamos que também é nossa? Será que nós cumprimos os nossos deveres como devemos? As nossas obrigações? Será que nós fazemos a nossa parte, falando num geral, numa vivência no mundo, numa sociedade, onde nós temos que fazer a nossa parte, não temos a menor dúvida. Então, ainda nos voltamos para as nossas responsabilidades de cristão, e nós falando conosco na casa espírita. Como que estamos agindo? Será que estamos segurando o nosso arado com firmeza? Será que estamos arroteando realmente a terra, semeando o que precisamos? Será que já estamos na fase da colheita? O que estamos colhendo? Sabemos que só recebemos aquilo que plantamos, não é verdade? Então, é para pensarmos qual é a nossa atitude diante do que nós estamos fazendo ou recebendo. As oportunidades estão nos sendo dadas. Sempre foram. Eu voltando, fazendo uma retrospectiva hoje, sobre desde o momento que conheci a doutrina espírita, sinceramente, fiquei até meia caladinha e introspectiva, porque realmente não é brincadeira. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu pensava de uma forma, vivia mais ou menos dentro daquela forma que pensava. Depois de conhecer a verdade, que eu tenho a certeza que é, aí a situação mudou muito, porque aí aprendi a ter a responsabilidade de entender que eu precisava fazer a minha parte. E daí para diante são 40 anos, praticamente 40 anos, que a gente vem tentando buscar a melhor realização. E todos os dias, desculpem de eu falar de mim, porque eu não vou falar dos outros, não é verdade? Desculpe, mas eu preciso, diante de tudo que acontece, na hora de dormir, eu sempre penso, meu Deus, será que eu cumpri hoje as minhas obrigações? Como fazia e nos ensinou Santo Agostinho. Ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós fazíamos uma retrospectiva do dia. Eu acordei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, cumpri minha obrigação, eu fugi de algo que eu precisava fazer, eu dei cumprimento à minha missão ou não? Então, sempre nós devemos nos fazer essa pergunta. Eu agi como cristão? Nem precisa dizer espírita, basta pegarmos o evangelho e vermos o homem de bem. É lógico que ainda não cumprimos todas aquelas tarefas. É lógico, acredito que muita gente ainda não, mas já temos uma porcentagem ali de querermos fazer o melhor. Então, devagar, nós vamos a cada dia buscando fazer essa reforma, para alcançarmos um dia o que precisamos. Então, aquele que não cumpre a sua obrigação,
não é digno do reino de Deus. Aquele que abandona a ferramenta de trabalho, que abandona a sua charrua ou arado, ou o que seja, isso aqui é meu instrumento de trabalho. Se eu abandonei, deixei enferrujar e fiz mal feito, eu vou ter que dar conta, não é? E vamos ler um momento. A Centelha do Cristo é do Rafael Lavarini. Eu gosto muito dos livrinhos dele. E a fé e o trabalho. Se o momento é de provação, e não é? Acalme-se. Eleve ao Criador sua prece e saiba esperar. No entanto, não esqueça de que a fé, para se tornar divina, precisa ser concretizada no esforço diário do trabalho. Deus nunca faltará com os préstimos necessários de saúde para o bom combate. Portanto, consagra-te ao movimento divino da vida, valorizando todas as oportunidades de servir. Lembre-se do Cristo com suas palavras benditas. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. João 5,17. Então, uma exortação ao trabalho, que todos nós sabemos que existe a lei do trabalho. Então, o trabalho é bendito, abençoado por Deus. Eu não sei como há pessoas que ficam horas e horas sem fazer nada, sem produzir. Eu não consigo entender, mas respeito. Uns precisam mesmo do descanso, né? Outros talvez preferem dar-se ao prazer de ficar descansando somente. Eu não consigo entender, então me calo, porque eu sou muito ativa, não gosto de ficar parada. Então, nós vamos ver que as oportunidades que nós temos, quando nós paramos, eu não vou poder, eu estou doente, eu estou com esse problema, como eu vou resolver o outro? Como eu vou conseguir? Pensar muito se vamos dar conta ou não, isso entrava a nossa marcha. Porque quase sempre nós vamos observar, talvez não vamos dar conta, mas vamos em frente. E se nós pensássemos assim, vamos dizer, usar o exemplo, Jefa, na época que eu não queria começar, sinceramente, com preocupação com os outros. Mas não vai dar certo, não vamos fazer, já que está decidido, vamos em frente. Hoje não teríamos a nossa casa. Então, é bom nós analisarmos e pensarmos em tudo o que nós podemos e devemos fazer. O mal é que não acreditamos em nós mesmos e em Deus. Por que não acreditamos em Deus? Por que não acreditamos em nós mesmos? Eu confio em Deus e prova isso como? Eu vivo falando isso dia e noite. As pessoas medrosas, apavoradas, com tantas dificuldades no entendimento, eu confio. Eu tenho que provar essa confiança. E é assim que nós vamos recebendo, então, de Deus, essa ajuda que a gente tanto precisa. Emmanuel nos diz, no campo, o campo é o mundo. Jesus tem o seu campo e tem o serviço no momento inteiro. O campo de Jesus é o mundo. E ele nos dá o serviço o tempo inteiro. Basta nós querermos. Então, existe essa oportunidade do servir. Sabemos que jamais a lira nos faltará. Sempre há algo para fazer. Então, vamos pensar, qual é a nossa oportunidade? Porque nós podemos e devemos nos analisar. Cada um de nós recebeu 1 denário, 2 denários, 3 denários, não sabemos quantos, não é? Mas recebemos. E também sempre com ele recebemos a ferramenta que irá nos ajudar ao trabalho. Então, logo cedo nós podemos pensar, qual é a minha ferramenta? O que eu tenho? Em criança, quem teve filhos, vai observando as tendências das crianças. Logo cedo a gente vai vendo. Aquele que tem um interesse maior por matemática, por os estudos, outro pela saúde, outro pela cozinha. Não sabemos.
alguns pela costura. E daí a gente vem trazendo das nossas encarnações passadas essas nossas tendências. Mas também acontece que muitas vezes não é para dar continuidade a essa tendência que nós tivemos, a passada. Até ontem Arturo falou sobre isso. Nós tivemos um exemplo de uma pessoa que foi um grande engenheiro em encarnações passadas, e isso daí foi mesmo grande. E daí conhecemos, né? E foi dito isso. E ficou provado que realmente ele teria sido um grande engenheiro, isso em criança. Então, o que todos nós pensamos? Que ele daria continuidade a essa profissão. Nos enganamos redondamente, nada a ver. Porque Deus, com certeza, o trabalho era outro e é outro. Hoje é muito mais intelectual. Ele não sabia lidar com o pessoal de obra, com ninguém, nem fazer compras, nem nada. Ele ia bem na parte teórica. Na hora da prática foi um verdadeiro desastre. Então, perdeu uns 4 anos de faculdade porque realmente não era aquela sua tendência. Mas descobriu a tempo e conseguiu ter a profissão que realmente teria que ter. Então, a gente vê as crianças precoces, né, tocando piano e tantas outras coisas, mas será que ela teria que continuar? Como? Nós temos que fazer um aprendizado em diversas condições na vida. Um pedreiro pode ser um dia um pintor, ou foi, não é verdade? Então, nosso aprendizado, homens, mulheres, profissões diferentes, vai acontecer. Mas, em todos os casos, nós temos essa ferramenta de trabalho e temos aquela moeda, aquela confiança no banco divino. Então, precisamos ver o que eu tenho para fazer nesse mundo. Nele, naturalmente, no mundo, né, em todo o campo das lavouras, há infinito potencial de realizações, como faixas de terras excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Então, naturalmente para todos nós, a oportunidade e o potencial de realização é enorme. Então, como se fosse um pedaço de terra, né? Recebíamos uma parte de terra que seria excelente ou outras com necessidade de arrimos, de corretivos, de proteção. Então, nós recebemos aqui, nós podemos levar isso para a nossa vida atual. Será que eu estou fazendo me entender? Para a nossa vida atual. Então, a família, a nossa situação é aquele terreno que nós recebemos, até a religiosidade. Então, aí nós temos a nossa oportunidade. Não adianta olhar que a do vizinho é maravilhosa, não. Que ele recebeu uma cota, um terreno melhor, produtivo, que não dá muito trabalho. Não adianta. Nós poderemos receber esse, mas também esse difícil. Porque a cada um segundo suas obras. E outras, os testes que precisamos passar. Nunca eu vou reclamar da minha vida, que não foi fácil, mas foi muito boa para onde eu cheguei hoje, para me ajudar no que eu faço hoje. Se fosse diferente, eu com certeza não conseguiria. Então, é importante. Esse terreno que foi dado foi difícil. Para muita gente também é, mas devemos até agradecer a Deus essa dificuldade dessa plantação, dessa construção nesse terreno que foi difícil, né? Ele sempre precisou de corretivos e de proteção. Por vezes, após florestas nadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Às vezes, a pessoa começa a vida, né, com aquele terreno maravilhoso, de paz, amigos, de ter tudo aquilo que precisa, tudo fácil, tudo florido, tudo bonito. Mas lá no meio da existência acontece um problema sério, entendeu? Aí, como será que estamos preparados para enfrentar isso? Tudo faz parte de um
uma construção para a nossa vida divina, de um programa divino. Nós devemos acreditar nisso. Nós não estamos ao léu na Terra, não. Nós não estamos esquecidos, não. Por tudo isso que está acontecendo, é muito bom para nós. Nós estamos vivendo um momento histórico. Eu posso dizer, com quase 80 anos, do que venho passando, desde que me entendi como gente, na política, na sociedade, em todas o que eu pude compreender até hoje. Esse nosso momento é histórico. A Terra se transformando, muitas coisas acontecendo, e nós precisamos conseguir aproveitar isso aí. Então, é não reclamarmos, é irmos em frente. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, apareceu vales envolvidos em sombras indefinidas. Então, ao lado de tudo aquilo que as pessoas podem estar conseguindo, também aparecem sombras. E as pessoas dizem, como eu vou fazer? Até se assusta, indefinidas. Quais são essas sombras? O que está me perturbando? Por que isso com o filho? Por que isso com o marido, que a gente não sabe, com uma esposa? De repente, aquele castelo que parecia estar tudo perfeito, se puxa um tijolinho e lá vai ele todo por baixo. E as sombras? E a gente, por quê? Por quê? Por quê? Não é verdade? Troncos retos alteiam-se junto às árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com florestas verdes, repletos de ninhos. Então, tudo aquilo de beleza, uma natureza bela, as árvores perfeitas, tudo ali parecia maravilhoso. De repente, tudo acaba. Então, aquelas árvores tão perfeitas, acontece alguma coisa, ou um temporal, alguma coisa como Grumadinho, como é o nome do lugar lá, que caiu tudo. Eu não gosto nem de ver, que eu fico agoniado. Pois é. Então, por que aconteceu? Quantas famílias, quantas pessoas, e isso às vezes deixou as pessoas assustadas e com medo, e acreditando que não existe a providência divina. Como não? Lógico que existe, né? A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Olha só, se é o mundo... Todo mundo, em todos os lugares, precisa de ajuda, precisa de trabalhadores. Então, quais são os preferidos? São aqueles que escolhem o tipo de trabalho. Querem o mais fácil. Plantar, semear flores é mais fácil, não é verdade, do que enfrentar uma floresta. Então, preferem serviços que possam ajudá-lo a ser mais leve. Todo mundo está entendendo, não é? Atividades que não precisam de tanto esforço, de tantos sacrifícios. E nós vamos trazer isso para a casa espírita, tudo que nós estamos vendo. Vamos ver. Então, a tarefinha do abrir, do fechar, do limpar, do fazer alguma coisa, a maioria não quer. De ficar até tarde numa lanchonete, de ser o último a sair, muitas vezes. Então, as pessoas não querem. Querem o quê? Querem ficar aqui na tribuna achando que é uma beleza. E não é, porque a nossa responsabilidade é enorme. Não é verdade? Todos nós que usamos a tribuna querem ir para a sala mediúnica, porque é lindo dar passividade aos espíritos, participar. Sabem da responsabilidade que nós vamos responder por tudo. E o compromisso que a gente tem ali dentro com esses espíritos, familiares muitas vezes de vocês que estão aqui. Tem uma pessoa num tratamento, eu ontem estava conversando com a outra pessoa, pensando nisso. A gente olha assim, a maioria tem tratamento espiritual. E nós estamos lidando com esses casos difíceis. E vamos responder por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, é bem mais fácil o servicinho material, é bem mais fácil, que não seja tão fácil fazer a campanha do quilo, porque aí derruba o orgulho de qualquer um, porque
melhor do que a campanha do quilo, para a pessoa deixar de ser orgulhosa, acho que não tem nenhum trabalho. Mas a maioria quer ver destaques, assim como no mundo. As profissões. Voltando à casa espírita, quando eu comecei no Jefa, no Rio, minha primeira tarefa foi lavar uns 100 copos de geleia. Vocês lembram? Quem é mais velho? Aqueles copinhos de geleia que as pessoas levavam. Não tinha descartável, não. Era um filtro alto e eu desse tamanho, uma beleza. Para encher o filtro toda a reunião. Numa cadeira, chegava mais cedo para encher o filtro de barro. Aquele quem já viu no interior, né? Eu nem nunca tinha visto como lá. Então, a minha tarefa, eu amei minha tarefa. Eu tinha 3 filhos pequenos. Aí deixava em casa, corria, lavava aqueles copos todinho, colocava, enxugava numa bandeja para o pessoal daquela reunião ter aqueles copos. Todo mundo bebia, botava dentro da pia, bebia, botava dentro da pia. Aí tinha que lavar de novo para outra reunião. Então, para mim, aquilo foi divino. E qualquer tarefa, para mim, sempre foi de uma oportunidade grande, de valorizar, de querer fazer o melhor. Mas eu aprendi isso em criança. Nem foi a doutrina espírita que me ensinou. E tem uma frase de Clara de Assis que diz: o que deve ser feito, o que é para ser feito, deve ser bem feito. Do que adianta eu perder o tempo com uma tarefa e fizer mal feito? Não é? Então, a gente aprende desde cedo, mas a alegria que dava de saber que aquelas pessoas que estavam todas ali, iam tomar a água num copo limpinho, uma água fresquinha que foi preparada desde cedo. Eles não sabiam, mas eu sabia do valor daquilo. E foi assim, até atender as pessoas, dar uma fichinha, depois começar a ajudar em outra tarefa, até a mediunidade aflorar e ser encaminhada. Foi tudo, não demorou muito não, porque quando cheguei aqui com 2 anos, aí eu já estava pronta, entre aspas, para fazer as tarefas. Então foi. A gleba imensa reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções por tarefas e serviço, gêneros e trabalho. Né? Alguém vem falar conosco aqui, às vezes, qualquer tarefinha, mas quando a gente fala, tem essa, mas essa o meu horário não dá. Foi no Lar de Clara, vocês não imaginem os voluntários, a dor de cabeça que deu. Eu digo, olha aqui, eu queria ter dinheiro para pagar todo mundo, mas não queria nenhum voluntário aqui dentro, porque foi muita dor de cabeça. Ainda é, mas foi pior, para controlar aquilo tudo, porque todo mundo queria fazer muita coisa, mas o problema era o que precisava, e era assim, às vezes a pessoa, até o funcionário, estava na atividade dele, de repente, um tumulto com uma criança, porque eles eram impossíveis, não era brincadeira. Batiam nos professores, quebravam coisas. A primeira leva, eu acho que Joaquim lembra um pouquinho, né? Foi bem difícil. Aí a pessoa estava lá, a gente precisando de ajuda, a professora precisando, nem se levantava para ir ajudar ou segurar uma criança. Então, daí já se via, né? Até outros não, largavam tudo e ajudar na cozinha, ajudar no banho e ajudar onde precisava. Mas alguns, não era aquela tarefa dele. É verdade? Então, daí nós vamos vendo. Bate bem com essa história aqui. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. E isso no mundo, nas atividades mesmo. Se tem pessoas que se envergonham, eu quando morei em casa, que há muitos anos, só morei uma vez, eu gostava de varrer a frente da casa. Não era só o quintal, não era só aquele pedacinho do jardim, mas a calçada, porque até que esperasse alguém vir, o pessoal se admirava. Mas eu queria era a minha calçada limpa de frente à minha casa, não é verdade? Aí se envergonha, porque não deve fazer essa tarefa. Imagina o quanto a gente perde por esses orgulhos todos. Então, é muito bom. Esses servidores que estão prontos são raros. E, às vezes, os espíritos... Eu estou vendo a hora muito bem, não. Às vezes, os espíritos buscam alguém para ajudar alguém. E não encontram.
na rua, até em hospitais, a cabeça das pessoas, os pensamentos, o coração está longe de uma energia de vibração positiva que eles possam ajudar. E eu, de vez em quando, conto uma história de Dr. Bezerra que eu acho maravilhosa. Porque em reuniões mediúnicas, às vezes, há muito tempo que eu faço isso, apresenta-se espíritos bêbados, ligados a alguém que usa o álcool. E eu digo, a primeira coisa que eu digo, seja bem-vindo, mas eu não converso com bêbados. Eu não converso. Aí se assusta, né? Não está aqui para conversar. Primeiro, vamos fazer uma prece, porque conversa de bêbado vai dar em quê, minha gente? Em nada. Vamos retirar aquela energia negativa do álcool para poder, então, conversar. Quem trabalha comigo sabe que, né, Chiquinho, que eu tenho umas coisas, eu trato igualzinho, estou tratando, tem diferença não, porque não tem um corpo, e a mente, ele não pensa, não sente as coisas? É a mesma coisa. E a gente lida bem com isso e eu amo fazer esse trabalho, amo, faço com todo carinho. Pode ser um tranca-rua da vida, o maior obsessor, lá quem seja, eu gosto. Gosto mesmo, porque trazer a mensagem de Jesus e poder clarear uma mente dessa é muito lindo, é muito bom. Bom, aí doutor Bezerra saiu de um centro e estava caminhando no Rio, espírito. De repente, um homem perto de uma árvore onde tinha várias raízes, aquelas raízes altas, ele estava tendo uma convulsão e começou a se debater. Como era de madrugada, não havia uma pessoa que ajudasse. O doutor Bezerra, espiritualmente, começou a tentar ajudar, mas nada, não aparecia ninguém. Precisava fazer o homem, parece que segura a língua, não sei o que faz lá, algum socorro, e nada. Quando ele olha para o outro lado da rua, tinha um homem bêbado caído numa outra árvore. E estava lá, bêbado. Aí doutor Bezerra olha, e o homem era médium ainda por cima, estava lá caído. Aí doutor Bezerra olhou e disse, olha, o que me resta? Aí chegou perto do homem, retirou todas as energias, fez com que ele acordasse, ele não sabia nem porque ele acordou, aí induziu para que ele chegasse perto do outro. E daí as providências foram tomadas e tudo foi resolvido e salvaram o homem, né? Então, há pessoas que riem, dizem, como é que pode uma coisa dessa? Mas isso prova que eles estão aí para nos ajudar. Quem confia tem ajuda. E esse nem estava confiando. E o outro pior ainda, mas serviu como instrumento. Diz, como um bêbado médium. Mas ele era médium, a mediunidade não escolhe quem não bebe, quem é perfeito, não. Não é verdade? Venha para todos. Então, ajudou-se essa pessoa. De alguma forma, houve essa ajuda. Como tantas outras, a gente sabe. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, reclamam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos e se espantam diante do mangue no serviço. Recolhe-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. A maioria, repetindo, todo mundo entendeu, quer a tarefa fácil, a tarefa que dá flores, perfumes, cores, quem não gosta. Mas quando vem aquela pessoa bem complicada, dando um trabalho imenso, encharcada de fluidos negativos, que a gente vai sentir, falando do lado espiritual, ou vem aquele outro na matéria também daquele jeito, as pessoas fogem. Já esse trabalho não é comigo, isso eu não posso fazer. Querem o quê, afinal? Não é? Já merecem trabalhar no Éden, que quase não tem o que fazer, é verdade? Eu não queria. Eu digo, meu Deus, um céu de beatitudes, um Éden que não tem nada para fazer, é difícil. Então, essas pessoas fogem, a maioria dos trabalhadores, tanto na vivência no mundo, como na vivência na casa espírita. Não é brincadeira, mas nós temos que enfrentar as dificuldades maiores, porque aí a maioria corre. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis articultores
ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Então, tudo que é fácil, querem, mas se for mais difícil, não é? Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Jesus não desanima e nos incentiva sempre, né, a essa busca, a essa mudança de sabermos o que nós precisamos. Quando a tarefa é mais difícil, a alegria de ter conseguido realizá-las é muito maior. Quando é só trazer um copo d'água para aqui, é ótimo e é útil, mas vai cuidar lá do banheiro muitas vezes que não está brincadeira. Aí é mais difícil, não é verdade? Então, nós temos que ver onde há a necessidade. O segredo da história é essa. Nós estamos aqui, acordamos, o dia se apresenta à nossa frente. Nós temos os compromissos na nossa casa espírita, porque aqui tem trabalho para todos, e muito. Então, todo mundo sabe, de domingo a domingo, as tarefas definidas, né, para todo mundo. Mas sempre há mais alguma coisa a fazer. Então, nós estamos dispostos, se alguém faltou, se precisam de mim em outro lado, se a gente está preparado a dizer, se eu posso realizar, eu vou realizar. Então, a tarefa que precisa ser realizada, ela deve ser realizada. Então, Jesus espera por nós, no mundo e dentro da casa espírita. Vamos ter cuidado, né? Tem um caso muito interessante também, no caso da mediunidade. Eu conheci uma médium no Rio. Quando eu comecei, eu achava tão estranho, porque ela só dava passividade a um médico. Aí eu dizia, eu até ajudava ela, e aí ele conversava, passava as receitas para me passar para outra, e ele existia e estava lá toda semana. E ela só dava passividade ao médico. E num dia eu perguntei, eu digo, minha filha, eu estou aprendendo, você me desculpe, por que você só dá passividade a esse médico e não a outros espíritos? Ela disse, porque ele disse que a minha energia é só dele, que se eu gastar do passe, se eu gastar em outras atividades, ela não fazia mais nada. Outras atividades, aí ele não vai poder fazer o trabalho dele de cura como deve. Eu estranhei, porque nós sabemos que médium de um espírito só, esse espírito é obsessor. E não é companheiro que ajuda da forma que a pessoa pensa. Com certeza é fascinação. Então, eu não entendia, e depois eu fui entender e não compreendia como aquilo continuava. E quando eu comecei a educar a mediunidade e a me preparar, graças a Deus, são espíritos de todas as categorias, não importa, seja de um elevado, seja do mais simples, e esse é o nosso trabalho. Como operários do Cristo, nós devemos agir assim. Então, vamos ver que história é essa que até hoje eu fico pensando, porque eu acredito que ela já desencarnou. O que aconteceu? Não sei. Um dia espero saber, porque não é possível. Então, essa decidiu a tarefa dela. Ela só ia uma vez por semana lá, dar passividade àqueles espíritos e fazer o trabalho lá de cura, como dizia, e acabou-se. Então, pegando a dica, todo médium não pode vir à casa espírita só no dia da reunião mediúnica. Dá sua passividade, embora, tchau, esqueceu. Não. Ele precisa participar de tarefas na casa espírita, ele precisa estar em sintonia tanto com o trabalhador material como os espirituais. Ele precisa ter tarefas definidas, ele precisa estar em reuniões como muitos estão aqui hoje, entendeu? Então, mas eu vou para uma reunião simples, quem vai falar é a Sônia, arroz com feijão. Mas não pensem que não estão ajudando. Estão. Tem muitos espíritos que nem sabem o que é arroz com feijão. Então, tudo que nós falarmos aqui é útil. E quem está
assistindo está também, quem sabe, né? E há pessoas que se julgam ainda saber muito, muito, está dando a sua colaboração. Então, é importante isso, nós dividirmos. E, certa feita, ou mais de uma vez, nosso mentor, nosso irmão Yuri, pediu que os passistas e os médios ficassem no salão, você lembra? No salão, junto com as pessoas, mais de uma vez. Por quê? Para manter o equilíbrio, ajudar as pessoas que chegam e que estão precisando. Então, eu falaria aqui, meu Deus do céu, não sei até quando, de tantas coisas que existem, que a gente tem a prática, não, que os outros não saibam, mas é pela prática, pela vivência de tantos anos. Não é verdade? Jesus, todavia, não descansa, prossegue aguardando os companheiros para realizações infinitas em favor do reino celeste. E diz Emmanuel, reflita nessa verdade e esquece as tuas qualidades de colaborador. Esquece as suas qualidades de colaborador, aperfeiçoando-as, intensificando-as na obra indiscriminada e interrupta do Cristo. O que é que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que as pessoas que se consideram com tanta qualidade, que esqueçam um pouco e se aperfeiçoam na obra como trabalhador do Cristo, na simplicidade, no desejo sincero mesmo de ajudar. Então, não é brincadeira, né? Eu sei que tem pessoas que têm um intelecto lá nas alturas, que sabem muitas coisas, que são doutores em diversas áreas da ciência e de tantas outras coisas. Eu nunca fui doutora em nada, nem formada eu sou. E não me envergonho de dizer isso, não. Porque realmente a doutrina espírita, né, além de uma educação bem rígida, a doutrina espírita, sim, tem sido o que eu preciso. A faculdade, a universidade e tudo mais da vida. E no que diz Joana de Ângeles, a doutrina espírita é a faculdade do espírito, ou a universidade. Então, nós viemos caminhando até chegar na casa espírita. Até chegar a conhecer a doutrina espírita. Não que seja melhor que nenhuma outra, mas de acordo com a nossa evolução espiritual, nós estamos nos degraus certos. Tem umas pessoas que ainda precisam, ainda estão na alfabetização religiosa. Outros já conseguiram o fundamental. Outras já estão mais além e chegam à doutrina espírita, onde, por enquanto, não há mais um degrau para nós. Então, é estudarmos e aprendermos e vivenciar tudo isso que nós estamos aprendendo. Bem, agora é o finalzinho mesmo. Jesus, tem um pouquinho. Jesus estava caminhando após juntar os 500 da Galileia. Vocês já ouviram falar isso? São os 500 que foram escolhidos para exatamente ser os tarefeiros, os trabalhadores e divulgar a Boa Nova no mundo inteiro. E depois do Sermão do Monte, depois dele ter conversado, não foi o Sermão do Monte não, mas da conversa no monte, que ele explicou que cada um seguiria pelo mundo, não é? Divulgando a Boa Nova, estamos falando de cristianismo, né? Divulgando a Boa Nova, então vários, ele estava rodeado dos apóstolos, alguns se afastaram e outros foram chegando perto dele e perguntando como poderia servir, o que deveria fazer, e ele ia explicando a todos. Então chegou o momento, ele ia para Jerusalém. Aí um disse para ele, Senhor, seguir-te. Desculpem, a garganta não aguenta mais. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A advertência dele, ele queria seguir, queria ser um dos 100.
seguidores, mas teria que enfrentar as dificuldades que os apóstolos e o próprio Jesus enfrentavam. Né? Não tinha, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ficava aqui, ali, lá onde fosse convidado. Né? Jesus convidou o outro. Aquele falou e ficou do mesmo jeito. Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, eu te seguirei, mas deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Gente, a gente para pensar, veja só, ele foi convidado por Jesus. E ele afirmou, disse que seguiria. Mas primeiro ele estava com uma tarefa e um problema grande. O pai estava morto. Ele precisava enterrar o pai. Não é verdade? É algo assim que chama, é muito forte, nos chama a atenção. Deixa enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porém, tu vai anunciar o reino de Deus. Foi categórico. Deixa o cuidado dos mortos, enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Não permitiu. Por que o cuidado dos mortos enterrar os seus mortos? Como isso? Porque a família, as pessoas que não abriram os olhos para a verdade, para enxergar a luz, estavam mortas. Como muitos hoje. Na verdade, não têm olhos para ver. Não têm ouvidos para ouvir. Vivem no mundo, as coisas, os interesses do mundo. É difícil. Então, são tidos como mortos. Emmanuel fala muito isso nos livros dele. Estão mortos. Então, deixar esses que vivem na terra como mortos o cuidado de enterrar seus próprios mortos. Tu e vais, anuncia o reino de Deus. Não quis nem saber. Não permitiu. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O nosso assunto de hoje. Então, ninguém que, olha, né, não lança a mão do arado, pegou o arado, pegou a charrua, pegou a ferramenta e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que querem seguir a Jesus, querem alcançar o reino de Deus, mas que as preferências são a vivência na terra, os interesses do mundo, da sua profissão, da sua família, de tudo que mais faz. Ele despreza qualquer atitude que for espiritual, religiosa, para primeiro resolver os problemas da casa. Então, ele não é digno do reino de Deus. O que Deus quer é absolutismo, é nós temos as nossas responsabilidades e nada e nem ninguém fazer com que nós nos afastemos dela. É difícil, mas é verdade. Então, cada um de nós vamos refletir. Nós temos o nosso arado. Então, nós temos as nossas ferramentas de trabalho. Somos expositores espíritas, muita gente diz oradores, mas para ser oradores tem que fazer curso de oratória, né, Liginha? Obrigada. Então, se não tem curso de oratório, sei lá, mas se acha orador, então tudo bem. Se acha, essa é a ferramenta dele. Outros são médiuns das mais diversas condições, isso é, tem as mediunidades variadas. Outros são passistas, não é? E interessante, uma coisa que eu me lembrei hoje e que vou passar para vocês, nós tivemos uma amiga que pode ser até que esteja presente do jeito que eu me lembrei dela, lembrando da mãe de vocês também, de todos esses espíritos amigos que estiveram entre nós e que nós temos no coração, sinceramente, com a certeza de que estão amparados pelo amor e a misericórdia do Pai. E essa nossa amiga começou comigo, Nilda,
Um grande número de pessoas sabia. E ela começou comigo e era do meu lado para fazer tudo. Tu tinha um ciúme de mim que, meu Deus do céu, brigava com Deus e o mundo, porque ela queria fazer tudo. E foi assim durante muito tempo. Aprendeu a aplicar passe, era a maior tarefa dela. Embora no social ela era assim, até hoje eu olho para Helena e digo, Nilda, aí atrapalho até hoje, de tanto que foi forte isso. E Nilda fez o curso de passe, uma energia maravilhosa. Quem tinha crianças adorava e recebeu o passe com Nilda. Era interessante, trazia para as crianças, ela vinha para aplicar passe nas crianças, também numa reunião separada. E nós soubemos, lendo alguns livros, né, espíritas, e também confirmado pelo Divaldo, que o passista, que durante 10 anos ele aplica o passe ininterruptamente, né? Só em férias e tal que viaja, mas que aquele é o trabalho dele, assim como outras funções na casa espírita, ele fica como um profissional do passe. E nós brincávamos, porque ela já tinha passado de 10 anos de aplicar passe, você já é profissional do passe. E algumas vezes a gente sonhava com ela realmente fazendo esse trabalho que ela amava. É interessante. E a afinidade dela, vocês vão ver uma coisa engraçada, não era mais comigo, era com meu ex-marido. Os dois aplicavam passe juntos e era assim uma energia muito boa, entendeu? E é muito interessante isso. E eu achava o máximo, ela também, e ele também, né? E o tempo passou e Nilda desencarnou há mais de 10 anos. Mas nós temos a certeza desse trabalho. Então, eu me lembrei agora, foi uma tarefa que ela escolheu e que ela honrou até o final da vida. Ela só reclamava no hospital quando estava bem ruizinha, que não podia mais trabalhar, a fazer o tarefinha dela. Mas depois, com certeza, ela pôde, né? Então, nós vemos aí que cada um que tem a sua mínima tarefa, que escolheu, por favor, não largue essa charrua. Cuide do terreno que foi preparado. Se é para aplicar passe um dia, se é para ir não sei aonde, eu sempre fui nos mais diversos lugares. Hoje em dia, sem condições. Mas na favela, lugar esburacado, né, Rui? Ia a gente lá e aplicava o passe. Quem nos levou bastante foi a mocinha ali. E lugares assim, com o pessoal com terminal de câncer. Lá íamos nós, fizemos, graças a Deus, um bom trabalho. Mas essa época passou e nós guardamos lindas recordações. E ficamos a pensar tudo que nós poderíamos contar aqui de pessoas da nossa casa, de todo esse envolvimento que nós temos como uma família. Há pessoas, eu estava conversando com o Rui hoje, que saem do Jefa, vão para outro estado e ficam decepcionados, não encontram Jefa. Aí ficam porque queriam viver o que a gente vive aqui e não consegue, porque tudo foi trabalhado de uma forma que teria que ser, não é verdade? Agora a Lili, que era trabalhadora da Casa Médium, também está em Brasília. E apesar dela ir na federação e outra casa, ela diz, não adianta. A minha saudade do Jefa é tão grande que eu não consigo dar tudo aquilo que eu posso, fazer aquilo que eu deveria. Mas o meu conselho é, lute, se aperfeiçoa aí. Se esse terreno se apresentou agora, talvez seja esse terreno lá nascendo, que não tenha tantas facilidades, aproveite também e faça a sua parte. Então, em todas as situações, nós devemos fazer a nossa parte, não é a do vizinho, não. O que me compete fazer? Eu vou fazer da melhor forma possível. E para encerrarmos, eu amo essa lição. Os obreiros do Senhor. Você não achou, não? Está aqui. Os obreiros do Senhor é o capítulo 20, no assunto Os Trabalhadores da Última Hora. Chama muita atenção. E para encerrar, aproxima-se os tempos em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel que não seja a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, o que tiverem esperado.
de todos os que hajam dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim vós, que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá. E eles, então, serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorai graças, vós, que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? Como suplicai graças, vós, que buscastes a vossa recompensa no gozo na terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento que nós estamos, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois que aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862, capítulo 20, item 5. Então vamos prestar atenção, obrigada, e reler, e vermos como nós poderemos agir para o nosso próprio bem. Agradeço a atenção de vocês pela nossa conversa de hoje e que nós possamos buscar sempre nos mantermos em paz e buscar fazer o melhor, desenvolver a humildade, a simplicidade, o querer realmente conquistar o melhor possível, não com interesse de alcançar hoje ou amanhã o reino dos céus, mas pela oportunidade sempre, como diz Dr. Bezerra, estamos na terra para amar e servir. Que Deus nos abençoe.